4, fala para a gente sobre a missão dos Espíritos. Bom, primeiro a gente vai ver a definição que a gente pegou lá no Livro dos Espíritos, que Kardec coloca para a gente sobre espírito. Ele vem falar para a gente, e a gente retirou um trecho para a gente poder refletir sobre o espírito, porque às vezes a gente confunde muito essa questão do espírito. Então a gente pegou um trecho lá que ele fala assim, ó: quem quer que acredite possuir em si outra coisa além da matéria é espiritualista, ou seja, não é espírita ainda. A pessoa acredita que existe alguma coisa depois da morte, não acaba com a matéria, morreu, não acabou. Então essa pessoa que acredita dessa forma, ela é espiritualista. Mas daí não se conclui que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para designar essa última crença as de espírita e de espiritismo, cuja forma lembra a origem do sentido radical e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente entendidos. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou se quiserem, os espiritistas. Ou seja, todo espírita é um espiritualista, mas nem todo espiritualista é um espírita. A gente vê várias crenças religiosas que acreditam que depois da morte vai acontecer alguma coisa. A gente vê outras religiões que sempre pregam nesse sentido: não, vai ficar dormindo, ou então vai para o céu ou vai para o inferno. Essas doutrinas são espiritualistas. Agora, espírita, são todos aqueles que acreditam na existência dos espíritos, na possibilidade de comunicação desses espíritos encarnados com o mundo corporal, e lembrando também, e principalmente, aqueles que estudam a codificação que Kardec fez. Toda a organização que está em 5 obras básicas da doutrina espírita, e Kardec, durante seus estudos e suas reflexões, ele organizou e publicou para a gente. Então é fundamental que a gente estude, para a gente poder aprender e não fazer confusão, que é o que acontece muito na nossa vida. E missão, a gente pegou no dicionário, que ele coloca assim: missão é um cargo, uma incumbência, desempenho de um dever, ou seja, um dever, uma obrigação, um cargo que nós recebemos para fazer alguma coisa. Como no emprego, nós temos um cargo, nós temos que fazer algo, nós temos que desenvolver algum trabalho. A nossa missão é desenvolver naquele quadro do nosso trabalho. O que a gente faz? Isso é uma missão. Então a gente pegou no Livro dos Espíritos um trecho da resposta que os Espíritos deram à pergunta 115 que Kardec fez aos Espíritos. Ele diz assim: Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, ou seja, somos todos criados iguais. Isso é o que a gente vai estudando e vai chegando à conclusão, para que haja justiça. Todo mundo tem que começar igual, não pode ter vantagem, não pode ter privilégio. Então, isso aqui nesse trecho ele já coloca claro: todo mundo foi criado simples e ignorantes. Deu a cada um deles uma missão, ou seja, a nós, cada um tem uma missão, com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. Ou seja, simples e ignorantes, temos um destino, que é a perfeição. Enquanto espíritos imortais, não vamos morrer nunca, nós temos um destino, que é a felicidade. Todos nós vamos chegar um dia a essa felicidade. Só que para chegar até lá, quem vai ter que fazer essa construção somos nós mesmos. Isso aí é uma coisa muito clara que a doutrina espírita coloca para a gente. Cada um é individual, é um ser individual. Embora a gente tenha a nossa família, pai, mãe, filho, mas cada um é cada um. Cada um vai ter que trabalhar o seu adiantamento, a sua reforma moral, o seu desenvolvimento intelectual, para poder se desenvolver da melhor forma possível. Isso ninguém pode fazer pela gente. A gente
pode até receber ajuda, receber conselho, instrução, mas agora fazer isso, desenvolver isso em nós, é uma coisa íntima, é subjetiva, cada um vai fazer o seu. Então não tem como a gente ficar falando desculpa, que ele faz isso porque fulano, por causa daquilo, não deu hoje, não. Se a gente quer realmente se sentir melhor, se sentir mais feliz, a gente tem que fazer esse esforço, mudando os nossos hábitos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Tudo isso faz parte do processo evolutivo, que só depende de nós. Então, entrando no texto do Evangelho, a gente separou alguns textos para a gente ver o que o Espírito Erástico quer dizer para a gente sobre a missão do Espírito. O que ele quer dizer para a gente? Ele começa falando assim: ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou o mau desempenho das suas missões e a forma como suportar as suas provas terrenas. Olha só, ele já chama a atenção nossa em relação à reencarnação. Reencarnação. Encarnar é entrar na carne, entrar no corpo. É a ação de entrar no corpo. Reencarnação é a ação de entrar no corpo novamente. É assim como comprar, estou comprando alguma coisa, vou recomprar, vou comprar de novo. Se eu for dar play lá no DVD para iniciar, ou no toca no rádio, é para iniciar. Se eu for dar replay, é para dar play novamente. Então a reencarnação é nesse sentido. É a ação ou o ato de entrar novamente na carne. Olha só que interessante. E ele coloca isso como fundamental na nossa vida, porque a reencarnação é chave de tudo. Tudo que vai ser explicado através da reencarnação. As várias existências que nós já tivemos, desde que o mundo é mundo, nós estamos aí, reencarnando e aprendendo. Se a gente for estudar a história, os povos lá atrás, tudo isso aí a gente fez parte, com certeza. E hoje estamos aqui. E através da reencarnação nós vamos fazendo essa construção da nossa felicidade. E aí ele coloca aqui, a elevação dos espíritos, de acordo com o bom e o mau desempenho das suas missões. Ou seja, o proveito que nós tiramos da nossa encarnação, da nossa vida aqui na Terra. A gente tem um livro que é uma das obras básicas da doutrina do Espírito, que é o Céu e o Inferno, que tem vários exemplos de pessoas que já desencarnaram, ou, se preferir, morreram, para entender melhor. Eles já morreram, entre aspas, e voltaram e deram seu relato, deram seu testemunho, está lá registrado no livro Céu e Inferno. Uns felizes, outros mais ou menos, outros infelizes, e falando o porquê da sua felicidade e o porquê da sua felicidade. É muito importante, muito instrutivo, porque a gente vai vendo esses exemplos, vai vendo qual o segmento que eu estou dando para a minha vida, para ver se está igual àquele que está infeliz ou se está mais ou menos parecido com aquele que está feliz. E aí a gente, com esses exemplos, eles vêm falando para a gente: preste atenção no que você está fazendo da sua vida, da sua encarnação, porque você não vai morrer, ninguém morre, nós somos imortais. E aí quando você chegar aqui, de volta ao plano espiritual, você vai passar um perrengue danado, porque não aproveitou, fez escolhas menos boas, viveu uma vida totalmente equivocada, fazendo escolhas, visando só a matéria, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, e isso não tem valor no plano espiritual, não tem valor. Isso aqui é um mundo mesmo, imperfeito como o nosso, que valoriza tudo isso. Então ele chamando a nossa atenção, olha a reencarnação, olha só, estamos aqui para falar para vocês, a experiência que nós tivemos, para abrir os olhos daqueles que querem. Então é muito importante, é tão importante que ele começa falando para a gente dessa reencarnação. E ele continua assim: ide e pregai a palavra divina. Ou seja, a palavra divina são os ensinos que Jesus deixou para a gente. Jesus veio passar esses ensinamentos divinos, as leis de Deus, assim como nós temos leis na nossa sociedade, para reger e harmonizar a nossa sociedade. O universo também tem leis, criadas por essa inteligência suprema que a gente designa de Deus.
chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Sacrificar nossos hábitos. E aí a gente vai ver um grande hábito que a gente tem na sociedade e no mundo que a gente habita, é a questão da maledicência. Isso aí é um fato, e que a gente sempre cai no erro de falar mal das pessoas, de criticar. É um hábito que a gente tem. A gente junta com as pessoas, a gente junta com alguém, com um amigo, um familiar, reúne, começa o quê? Qual é o assunto? Falar mal de alguém, falar mal de alguma pessoa, de alguma situação, falar mal de um político, enfim, falar mal. Parece que a gente tem prazer em falar mal das pessoas. Então ele chama a nossa atenção, sacrificar nossos hábitos fúteis. É útil ficar falando mal de alguém? Tem utilidade? Não tem. Então é uma coisa fútil, não tem um fim útil, Então ele chama essa atenção para a gente. Os vossos trabalhos também, os trabalhos que a gente exerce, os trabalhos fúteis. E a gente colocou aqui também, que é o trabalho em excesso para adquirir em excesso. E aí, para eu adquirir esse excesso, eu vou renunciar à minha saúde, vou ficar tão prejudicado. Eu vou renunciar à minha relação com os meus familiares, por exemplo, porque eu estou secado para adquirir mais bens materiais. Então, não tem utilidade. Às vezes eu posso trabalhar muito menos, ganhar muito menos, ter uma boa saúde, uma boa relação com os meus familiares e viver tranquilo. Mas não, a gente naquela ânsia, naquela ambição, mostrar que tem dinheiro, mostrar que tem poder, mostrar que comprou o carro do ano, mostrar que tem casa não sei aonde, apartamento não sei aonde, roupa de marca, enfim, a gente passa por cima das pessoas, a gente passa por cima de nós mesmos, prejudicando a nós mesmos, enfim, é útil? Não é útil, não tem utilidade. Agora, eu ganhar um bom dinheiro, sim, ter uma vida boa, tranquila, saudável, auxiliar as pessoas, ajudar os meus familiares, enfim, isso é útil, porque a gente vive num material que precisa disso. Mas agora a ambição, prejudicando as pessoas, prejudicando a mim mesmo, isso não é útil. Eu estou adquirindo mérito, eu não estou aproveitando muito bem a minha encarnação. Então ele chama essa atenção para a gente. E aqui ele fala assim: os espíritos elevados estão convosco. Os espíritos elevados estão convosco, ou seja, a proteção que nós temos. Porque para fazer tudo isso que ele está aconselhando a gente, não é fácil. A gente tem que admitir isso, tem que assumir isso. Que não é fácil, não é mole a gente deixar e vencer esses vícios que a gente ainda tem. Porque o prazer material, o chamamento material é muito grande, a pressão é grande. Mas aí aqui ele vem e consola a gente, ele fala assim: os espíritos superiores estão com vocês. Preste atenção que eles estão com você, protegendo, estão aí do seu lado, te auxiliando. Basta que você tenha fé, coragem, determinação para mudar. Porque a proteção emocional a gente já tem. A gente não está abandonado, a gente não está aqui na terra jogado. Não, está aí sozinho, se vira, não. A gente tem o nosso guia espiritual, a gente tem o nosso mentor, cada um tem o seu. Então nós estamos protegidos. Aí ele continua falando assim: por certo, falareis a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz incessantemente os faz lembrar da abnegação. Ou seja, lembrando até do encontro de carnaval, que a gente trabalhou sobre o autoconhecimento, o conhecer a si mesmo, para a gente poder identificar os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas dificuldades. A partir desse reconhecimento, a gente vai ter a obrigação de se desenvolver, de se melhorar. E a partir desse melhoramento, a gente vai tentar espalhar isso para as pessoas. A nossa mudança faz com que a gente se sinta bem, uma felicidade real, e a partir daí a gente também tem a obrigação de auxiliar de alguma forma as pessoas. O que a gente escuta, o que a gente estuda na doutrina espírita, a gente tem uma certa obrigação de passar isso à nossa volta. É claro que não é impor, a gente não tem esse direito de impor ninguém as nossas ideias,
mas eu tenho a obrigação de, sempre que for possível, eu passar essas informações às pessoas. E a melhor forma para se passar é através de exemplo, não é? A palavra, a conversa, até convence, mas o exemplo cá para nós, arrasta, né? Arrasta multidões. O exemplo não tem como negar. Eu lembrei também aqui, a gente está estudando na quinta-feira e no domingo, a gente estuda o livro que é o Espiritismo. E aí a gente está iniciando o livro, e tem a parte do cético, o cético vai lá questionar Kardec. E aí estava acontecendo as manifestações físicas lá na época, e aí o cético, olha, eu não acredito nisso não, Kardec, não acredito em nada disso aí, mas já que está acontecendo, já que as manifestações, está tudo acontecendo, todo mundo está falando, está acontecendo mesmo, então eu quero ver, por quê? Estava acontecendo, é um fato que estava acontecendo, então não tinha como ele questionar. A mesma coisa é o exemplo, as pessoas que estão vendo, não tem como questionar, porque o ato fala muito mais do que 10 palavras. Então a importância nossa de fazer esse esforço, divulgar e de pregar o que o Espiritismo ensina para a gente através do exemplo. E aí é que entra isso que ele falou, que a gente vai encontrar pessoas que não vão ligar o que a gente fala, que não vão dar ideia, vão ignorar, porque isso faz que essa palavrinha aqui, a abnegação, significa renúncia espontânea do interesse, da vontade, da conveniência própria. Ou seja, ser abnegado é ser uma pessoa que renuncia o quê? As nossas ocupações fúteis. E aí, quem que quer renunciar? A maior parte não quer. A maior parte não quer se livrar dos seus vícios, se livrar dos seus prazeres materiais. Porque é prazeroso, é bom sim, a matéria, é um prazer muito grande, a riqueza, o poder, essas coisas todas que a gente vê no mundo, é prazeroso. Mas só que a gente tem que pensar, a gente tem que agir com inteligência. É prazeroso, mas satisfaz o teu corpo, satisfaz o nosso orgulho, a nossa ambição. Se a gente está aqui para vencer tudo isso, a gente tem que agir com inteligência e combater isso. Então ele fala para a gente, vocês vão encontrar, mas não se preocupa não, porque é preciso que regueis com o vosso suor o terreno em que tendes de semear, porque ele não produzirá nem frutificará, a não ser por reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica. E não importa se as pessoas não estão criticando a gente ou não estão dando ouvido ao que a gente já consegue entender, a mudança que a gente está querendo fazer. Às vezes a gente já está numa proposta de mudança, mas os nossos familiares não estão. O filho não está, a mãe não está, o pai não está, o tio, o avô, os amigos, enfim. Eu é que estou despertando para a vida, para a realidade. Então eu estou querendo mudar. E as pessoas ainda não entendem. Aí eu vou ser criticado, as pessoas vão falar mal de mim, as pessoas vão falar que eu virei santo, vão falar um monte de coisa. Vai falar que eu estou maluco, vai falar, enfim, são vários argumentos que as pessoas usam. Mas ele fala assim, não fique nervoso com isso, não fique estressado, não fique irritado, nem com o ódio das pessoas. Não fique. Faz a sua parte, porque com certeza eles estão prestando atenção no que a gente está fazendo. E um dia vai todo mundo cair na real. Cada um vai ter o seu momento de despertar para a vida. E aí quando eles estiverem despertando, eles vão lembrar lá, fulano, bem que fulano falou, bem que fulano falou comigo. Vamos supor a pessoa lá que bebia. E tinha um amigo que tinha uma religião, e aí o amigo sempre aconselhava, fulano, não faz isso não, fulano, isso faz mal para você, não faz não. Aí não, que isso? Isso aí, lá que você é careta. O negócio é beber mesmo, vamos beber, festa, isso aqui. Passado alguns anos, a pessoa que bebia caiu na real, começou a despertar. Aí ele lembrou de quem? Do amigo. Poxa, olha lá, aquele lá que era meu amigo, aquele que eu achava que era careta, que era não sei o que, era aquele lá que estava me aconselhando a fazer a coisa certa. Então olha só que interessante, a gente não desiste nunca do que a gente já sabe crescer, do que as pessoas, embora elas não aceitem o que a gente já está conseguindo perceber,
dia elas vão despertar e vão lembrar da gente. Elas absorvem tudo que a gente fala, tudo que elas escutam, tudo que ela vê e observa. Então, no momento certo, a semente foi jogada. No momento certo, vai nascer, vai dar fruto, vai, enfim. Né? Não foi assim que Jesus fez com a gente? Aí, há mais de 2000 anos atrás, marcou o tempo, antes e depois de Jesus, de tão importante a vida dele aqui na terra. Foi lá crucificado. Por que ele foi crucificado? Só porque falava do bem, falava do amor, falava de caridade, falava do perdoar, só por isso. Olha só. Aí o povo ignorou, a gente ignorou Jesus. A gente não queria saber de ensinamento, não queria saber de nada disso não. Mas aí hoje, que a gente está despertando, a gente lembra de quem? De Jesus, porque Ele é o nosso guia e modelo da humanidade. Não tem como, não tem outro caminho a seguir. Às vezes, muitas vezes acontece com a gente, é que a gente vai ter que sofrer e sentir muita dor, para a gente poder ceder ao orgulho, porque o orgulho nosso ainda é muito grande, a gente ainda não quer aceitar, a gente não quer aceitar, a gente quer viver a nossa vida do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que é bom. Então, vai chegar um momento que a dor vai acelerar tanto na nossa vida, a gente não vai aguentar mais, não vai aguentar, e não vai ter um caminho para ir, a não ser Jesus. Não tem como. É claro, cada um faz o que quer na sua vida, né? Mas tem que ter a consciência de que a responsabilidade está nas nossas mãos. Se no futuro eu começar a sofrer, começar a passar dificuldade na minha vida, não fica culpando ninguém. Olha para a sua vida, para o seu histórico de vida, as escolhas que você fez, enfim, olhe para si. E aí a gente vai encontrar a causa do nosso sofrimento, a causa das nossas dificuldades. Marcha, pois, para a frente, falange gloriosa de fé, e os grandes batalhões de incrédulos se dissiparão diante de ti, como a cerração da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Ou seja, ele nos dando força, olha, segue com fé, com confiança, com coragem, né? Segue esse caminho, porque no determinado momento, todos aqueles que estão te criticando, que estão falando mal, estão, né, te difamando, enfim, vai acabar tudo isso. É até uma forma, às vezes, que a gente tem de ser testado. Será que a gente está certo mesmo no que a gente quer? Será que a gente está certo, convicto, convencido já do caminho que a gente quer seguir? Aí a gente tem os momentos de teste, de provação da nossa vida. É o momento em que a gente se encontra com aqueles velhos amigos, né? Vamos botar lá de novo aquele exemplo da bebida. Eu vou lá, parei de beber. Aí eu me encontro de novo com os meus velhos amigos e eles vêm e convidam: vem cá, vamos ali, tomar uma cerveja, não sei o quê, vamos lá para a festa, não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo. E aí, nesse momento, o que eu vou fazer? Vou ceder à pressão ou eu vou ficar firme porque eu já sei que é certo? É um teste para a gente, não só em bebida, em tudo que a gente deixar de fazer, que a gente já conhece, já sabe que é errado, a gente vai ter um momento que a gente vai ser convidado a dar o testemunho. Então é na fofoca, é na omissão, é em burlar a lei, né? Fazer coisas, né? Tentando burlar a lei material, tudo isso. A gente vai ser chamado, mas ele fala: ó, tem fé, tem coragem e segue adiante. Segue adiante, porque vai dar tudo certo. É só você não desistir. Porque a grande dificuldade nossa ainda é a questão de desistir. Quando a coisa começa a ficar difícil, vai apertando cada vez mais, a gente tende a desistir. É uma fraqueza nossa, uma dificuldade nossa ainda. Por isso que o Dr. Hermes sempre fala a questão de disciplina para a gente. A disciplina, tem que ter disciplina, né? Para a gente não ceder às pressões, não cair, né? Então ele fala para a gente a disciplina. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele nos confiou. Mas atenção, porque muitos se transviaram entre os que foram chamados para o Espiritismo. Observai, portanto, o vosso caminho e procurai a verdade. Ou seja, olha só, ele chamando a gente e convidando a gente a agradecer a Deus. Agradecer apesar de tudo, a dificuldade da vida, os problemas, e agradecer
dizer principalmente, às vezes a gente não percebe, a gente não consegue ter essa visão, né, de nessa encarnação a gente está tendo contato com a doutrina do Espírito, conhecendo o Espiritismo. Olha só que interessante. Às vezes a gente vem, está aqui, escuta palestra, começa a estudar, lê livros, mas a gente não consegue compreender de fato a importância disso. Porque o Espiritismo tira a gente da massa, ele convida a gente a sair e ter uma visão diferente. Porque não basta ter uma religião, não basta professar uma religião, falar coisas bonitas, enfim, frequentar, enfim, não basta isso. A gente tem que viver, a gente tem que vivenciar o amor, o bem, a gente tem que mudar a nossa rotina de vida, porque a gente ainda vive fazendo coisas muito feias, coisas erradas. Então o convite é esse para a gente. Olha, a missão de vocês, espíritos, é aproveitar esse contato do Espiritismo, porque com contato a gente sabe que a gente não vai morrer. Acabou esse mistério da morte, ninguém vai morrer. Essa coisa, não, morte, não sei o que, não quer nem conversar sobre morte. O Espiritismo desmistifica isso, acabou. Agora, preste atenção na sua vida, para você viver direito a sua vida, para chegar lá na vida futura, que é a vida verdadeira, você não ficar decepcionado. Aí ele fala, muitos que foram chamados para o Espiritismo se transviaram no caminho. Ou seja, ainda com aquela crença de que estar aqui na casa espírita ou estar frequentando a religião basta. Beleza, cumpri meu papel, vivo minha vida lá fora, trabalho, me sustento, tenho minha vida direitinho, frequento a religião, acabou, beleza, cumpri minha obrigação. Aí chega lá no plano espiritual, tem a decepção. Tem a decepção porque chegou lá e não encontrou o paraíso que achou que ia encontrar. A grande decepção é essa, e principalmente para os espíritos, porque chegando lá reconhece, gente, como é que eu desperdicei o meu tempo? Como é que eu não aproveitei a oportunidade que eu tive e não desenvolvi o papel que eu tinha que desenvolver? Então, a dor acelera, é aquela dor da consciência pesada, a consciência cobrando o tempo perdido, né? E não tem dor maior para o espírito do que a dor da consciência, né? A dor do tempo perdido. Essa dor é a maior dor do espírito. Assim é o relato que a gente vê direto, estudando o espiritismo, a gente vê isso. Então, essa é a mensagem de hoje para a gente. A missão que nós temos de nos empenharmos cada vez mais, de fazer a nossa parte. A nossa parte em nos educarmos, né? Educar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas conversas, saber o que a gente está conversando, o que a gente está falando, o que a gente está fazendo e o que a gente está pensando. E aí a gente vai trabalhando isso. A partir daí, a nossa obrigação com a sociedade, de dar o exemplo, de sempre que for possível falar, né? Estamos numa conversa, beleza, está todo mundo dando a sua opinião, você também vai chegar com todo respeito e vai dar a sua opinião, sem querer agredir, sem querer impor a sua ideia, mas fazendo a sua parte, dando o exemplo, que é o principal da gente. Então essa é a mensagem, que a gente possa ter esse olhar diferenciado, esse esforço. Fácil não é, não é simples, não é tão fácil, mas não é impossível, nem é tão difícil não. A gente que dificulta a coisa, a gente que dificulta. Então se a gente começar a assumir a responsabilidade, vai ficar muito mais fácil. Mas se a gente ficar negando, tentando negar tudo isso, cada vez fica mais difícil, porque a gente não quer assumir, nem quer aceitar, então as coisas vão ficando mais difíceis. Então que a gente possa ter esse olhar, né? Jesus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça, e que a gente possa estar fazendo o nosso esforço. Está todo mundo junto nessa caminhada.